everyone around me drops. I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Olá, aluno, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas e a gente vai matar essa questão aqui, ó. Se liga agora, ó. O Brasil é dotado de diversos fusos horários. Quantos fusos horários nós temos? 4 fusos horários. Ah, professor, nós temos 4 fusos horários. Quais são eles? Tenta entender aqui, ó. São 4 fusos horários. Quais são esses 4 fusos horários? O -2, que são das chamadas ilhas oceânicas. Opa, desculpa aqui. Ilhas oceânicas. O -3. O -3 é todos os estados do Sudeste, Nordeste e também todos os estados do Sul. Além do mais, o chamado gosto de papa, de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Ó, Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Temos o -4 pegando grande parte do norte, Roraima, Amazonas com a sua capital, Rondônia. Nós vamos ter também Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o -5 que nós vamos ter justamente o Acre e parte do estado do Amazonas, a parte oeste. Então, basicamente são esses 4 fusos horários. Quer dizer, olha, temos horários adiantados? Olha o erro dessa daqui, não temos horários adiantados, temos horários atrasados em relação a Greenwich. O Rio Grande do Sul, ó, Rio Grande do Sul está no -3, está 2 horas atrasado de Fernando de Noronha, esquece, está apenas 1 hora atrasado de Fernando de Noronha. Mato Grosso está no horário oficial brasileiro? Não, deixa eu assinalar aqui bonitinho, em verde para vocês, que o horário oficial ele está aqui, ó, no chamado -3, tá? Esse é o horário oficial brasileiro, bonitinho, certinho aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui novamente no vermelho. Então não está no horário oficial. Rio de Janeiro está 1 hora adiantado em relação ao Mato Grosso do Sul. Olha, Mato Grosso do Sul não está no -4. Rio de Janeiro está no -3. 1 hora adiantado de fato. Gabarito, alternativa delta, a alternativa correta. Uma equipe de futebol do estado do Rio de Janeiro terá que fazer uma apresentação no Paraná. Vamos lá. E depois um jogo no Mato Grosso. Se ele sai do Rio de Janeiro às, olha que horas, ó, 7 horas da manhã. Então ele está saindo do Rio de Janeiro às 7 horas da manhã. E se eu vou ao Paraná dura 3 horas. Então eu vou somar aqui já o tempo de viagem. Sendo que do Rio de Janeiro a Paraná não tem mudança de fuso horário. Todos os dois estão no mesmo fuso horário. Logo, eu vou somar aqui 10 horas da manhã. Então, eles chegam no Paraná 10 horas da manhã. Suave. E depois, o voo do Paraná para o Mato Grosso, a distância será de 4 horas. Vou somar aqui, tá? No horário do Paraná, eu estou somando mais 4 horas. Então, são 14 horas no horário do Paraná. São 14 horas que o voo chega a Mato Grosso, no horário do Panamá. Sendo que ele quer saber as horas no aeroporto de Cuiabá. Não é do horário do Paraná. Logo, eu terei que fazer a conversão do fuso. Se o Paraná está no -3, porque está na região sul, e o Mato Grosso está no -4, quer dizer que eu saio do menos para o mais menos ainda. Quer dizer que eu estou tirando. Se eu estou, vamos pensar numa conta,
R$300 no negativo. Aí você fala, nossa, eu vou para R$400 no negativo, você não está colocando, acrescentando R$100. Você está tirando R$100. A conta no negativo, apesar de aumentar o número, na verdade estou diminuindo, porque está no negativo. Logo, se eu estou no -3 e vou para o -4, eu vou tirar 1 hora. Vem aqui comigo, ó. Menos 1 hora, bonitinho aqui para vocês, para chegar ao horário de 13 horas, no horário bonitinho do Mato Grosso. Do Mato Grosso normal, né? Nem Mato Grosso do Sul. Logo, a alternativa correta é a alternativa alfa. Perfeito? Alternativa alfa, tranquilinha para vocês. O Brasil passou por diversas transformações nos últimos séculos. As mudanças territoriais marcaram o espaço brasileiro. Sobre as mudanças territoriais promovidas no período imperial. Ou seja, o período imperial, eu tenho algumas mudanças, tá? Então, o período imperial, primeiramente, marcando aqui em cima, das chamadas capitanias gerais e capitanias subordinadas, criadas por Marquês de Pombal, as capitanias gerais, elas vão ser transformadas nas chamadas províncias. Então, as províncias tomam o lugar das capitanias gerais. Suave? A gente, na Constituição, no período imperial, nós teremos a Constituição de 1824, tornando o Brasil uma monarquia unitária. Unitária quer dizer aquela monarquia, teoricamente, com poder do imperador. As mudanças territoriais marcaram o espaço brasileiro. Sobre as mudanças territoriais promovidas no imperial, podemos afirmar justamente o fim das capitanias e inícios das províncias, retirando a autonomia, e a autonomia das capitanias, que agora não vai ter nas províncias, vão ficar todas restritas no chamado poder moderador. Suave ou não? Ou seja, todo esse poder vai ficar concentrado no chamado poder moderador. Tranquilo? De boa? Então a alternativa correta, deixa eu marcar aqui para vocês, a alternativa correta é a alternativa D de dado. O Brasil passou por uma série de transformações durante o século XX. Sobre as divisões dentro do território brasileiro, nós podemos afirmar: o IBGE é o responsável por fazer levantamentos sociais, correto, tá? Levantamentos sociais, econômicos e culturais do Brasil. Porém, não tem a responsabilidade, esse não aqui que quebra. Ele tem sim a responsabilidade de regionalizar o país, não só que a gente regionaliza nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, tá? Então essa regionalização das macro-regiões brasileiras, macro, meso e micro-regiões brasileiras, é feito diretamente pelo IBGE. Gravem isso. Tocantins se emancipou de Goiás. Sim, quando, professor? Nos anos 80. Nos anos 80, o Tocantins ele vai se emancipar de Goiás, visando diminuir as desigualdades regionais. Corretíssimo. Alternativa brava, alternativa correta. Olha o que está errado. O território federal de Guaporé se transforma no estado de Roraima, não, no estado de Rondônia. De Roraima, na verdade, é o território federal do Rio Branco, tá? Que torna justamente o estado de Roraima é o território federal de Rio Branco. Tranquilo? Então, alternativa brava, alternativa correta, por favor. Entendo isso daí. Só entendendo aí um ponto aqui, ó. Fernando de Noronha, gravem isso. Fernando de Noronha não se insere ao estado da Paraíba, não, tá? Fernando de Noronha se insere ao estado de
Pernambuco. Suave, Fernando de Noronha se insere ao estado de Pernambuco. A alternativa, de fato, alternativa Bravo, a alternativa correta para vocês. Tranquilo? De boa? Vem comigo, vem para mais uma questão bonitinha aqui para mim. Vamos lá. A Constituição de... pontinho, pontinho, pontinho. Tornou o Estado brasileiro um Estado dividindo o território em... preenchas corretamente as lacunas acima. O Estado brasileiro... A Constituição de 1824, tivemos Constituição nesse ano? Sim. Transforma o Estado brasileiro em Estado unitário. Sim. Todo o poder concentrado no poder federal. Não era um Estado federal. Era um Estado unitário. E a divisão é em províncias. Olha, tá correto já a alfa. Já tá correta a alfa. A Charlie estaria correto se marcasse que a Constituição é feita em 1991. 1891, melhor falando. Que torna o Estado brasileiro o Estado federal. Correto. Mas só que a divisão dentro do governo da República não é em províncias, mas é, na verdade, em estados. Em estados. Tranquilo? De boa? Dá uma olhada aí, bonitinho para vocês. O Estado brasileiro tem a sua posição geográfica de forma muito particular. Sobre a posição geográfica, assinale a opção incorreta, a errada. O Estado brasileiro apresenta estações de anos diferentes em algumas localidades, pois temos porções no hemisfério norte e no sul. Sim, nós temos porções no nosso hemisfério norte. No norte nós temos porções justamente ali na parte de Roraima, nós somos cortados pela linha do Equador, e também temos porções do hemisfério sul com 2 estações do ano. Agora, por exemplo, é o mês de setembro, a gente está no finalzinho do inverno, enquanto uma partezinha do nosso território está no finalzinho do verão, uma partezinha do nosso território. Então está correto. Ele quer errada. Já assinala na hora da prova, se ele quer incorreta, vai lá e marca incorreta. O Trópico de Capricórnio divide as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul do Mato Grosso e Sul de São Paulo. Mato Grosso do Sul, né? Sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá correto. O Brasil se encontra no hemisfério ocidental, correndo horas atrasadas. Ó, isso está correto e isso está correto. A área do Brasil compreende-se quase a metade da área da América do Sul. Correto. O Brasil é o 5º maior país do mundo em terras contínuas? Não. Ele é o 4º maior país do mundo em terras contínuas e ele é o 5º maior em terras descontínuas. Então ele é o 4º em terras contínuas e ele é o 5º em terras descontínuas. De fato, a alternativa correta é a alternativa eco, porque dentro dessa brincadeira tá erradinha aí essa questão. Só deixa eu beber aquela água. Esses limites foram definidos para controlar ações econômicas próximas aos limites brasileiros com outros países, onde há uma largura de 150 quilômetros, além das terras pertencerem à União. O texto retrata o seguinte limite. Qual é o limite de 150 quilômetros que normalmente as terras pertencem à União? A gente denomina bonitinho como as chamadas faixas de fronteira, tá? As chamadas faixas de fronteira, nós vamos dar uma denominada aqui claramente para vocês, para que vocês não errem nunca esse assunto sobre fronteiras nacionais brasileiras, muito colocado. Então, a alternativa correta, a alternativa Charlie. O Estado brasileiro passou por diversas formas
através das suas constituições. Sobre a característica do Estado brasileiro, podemos afirmar, ele é presidencialista de 27 unidades federativas, correto. Ué, professor, mas ouvi falar que nós temos 26 estados, e temos, mas somados aos 26 estados, a gente tem um Distrito Federal, e isso soma 27 unidades federativas. Base, full time, tá? Então, alternativa correta, alternativa Bravo, perfeitinha para vocês. Essa estrutura geológica que ocupa cerca de 1/3 do território brasileiro nacional e marca o período do pré-cambriano. Sobre essa estrutura e as jazidas referentes, nós temos justamente as características de... Vamos lá. A estrutura geológica que nós vamos ter no Brasil, basicamente, é sobre escudo cristalino e sobre bacia sedimentar. Temos esses, bacia sedimentar e escudos cristalinos. Esses dois. Essa estrutura que nós temos cerca de 1/3 do território nacional e marca o período do pré-cambriano. Isso daqui, ó, 36% são de escudos, 64% são de bacias sedimentares. Logo, se ele está falando aproximadamente de 1/3 do território nacional, ele está falando sobre escudos. Então, tudo que é bacia, cadeia montanhosa, nós não temos no Brasil. Bacia a gente já corta. E se é escudo cristalino, eu vou ter mineral metálico. Ferro, caceterita, bauxita, estanho, tudo isso eu vou ter justamente dentro dessa brincadeira. Logo, a alternativa correta é a alternativa Bravo. Perfeitinha para vocês, tá? Aqui, ó, na província de Carajás e na extração de ferro, dentro da chamada província dos Carajás. Tranquilo? Só para dar aquela identificada basicona com vocês. Tranquilo? O relevo brasileiro apresenta diversas feições. Sim. Dentre as características do relevo nacional, qual aquela que não encontramos? Nós não vamos encontrar duas formas. Montanhas ou cadeias montanhosas, não temos no Brasil. Temos antigas montanhas, dobramentos antigos presentes nas cordilheiras do litoral, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Temos antigas montanhas. Sim, o nosso querido Eustáquio de Sene, ele chega até a abordar, ó, esse daqui é o nosso querido Eustáquio de Sene, livro da bibliografia. Ele chega a abordar esse tema, porém a gente tem antigas montanhas, isso já caiu na prova da ESA, dizendo que não temos cadeias montanhosas. Ao mesmo tempo, eu também tenho depressões que não temos, tá? Depressões absolutas. Então, alternativa delta, depressão absoluta, nós não temos no nosso território. A-O do Guaporé e do Araguaia são exemplos de formações quaternárias. Olha a informação que ele traz aqui. Quaternário. Se é quaternário, é uma forma recente de relevo. Se a forma é recente, a única forma recente que nós temos no território nacional, planícies. Ponto. Não discute. Planícies. Planícies são as formas mais recentes, justamente dentro dessa brincadeira. Então, vem comigo que é sucesso puro. Esta planície é marcada pelas inundações nos períodos do verão, além da forte pecuária extensiva na sua formação, com destaque para trechos da Bacia da Prata, através do Rio Paraguai. Vê se você entende a maldadezinha aqui, ó. Se eu falei em Rio Paraguai, obrigatoriamente, tenta entender assim, ó. Se eu estou falando do Rio Paraguai, obrigatoriamente eu estou falando sobre a planície, conhecida como a planície do Pantanal. Ponto.
Se eu estou falando sobre Rio Paraguai, eu estou falando sobre a planície do Pantanal. Assim, não há discussão. Alternativa Bravo, a alternativa corretíssima para vocês, tá? Corretíssima. Justamente a gente tem o chamado Pantanal. Perfeito? Tranquilo? Basicão aí para vocês, de boa para a gente estar conversando justamente sobre essa ideia. Os maciços antigos são formações de rochas antigas. Olha, ó, formações antigas. Eu tenho jazidas de minerais metálicos. Jazidas de minerais metálicos. Qual aquela que não está sobre os maciços? Níquel, mineral metálico, ouro, mineral metálico, ferro, mineral metálico, manganês, mineral metálico. Aquela que não está, petróleo, carvão, gás, combustível fóssil, ele tem um local para estar, que é a bacia sedimentar. Já brinca nessa brincadeira de uma forma fora do comum. Tranquilo? Então, facilite-me nisso. Sua formação, questão de clima aí, bonitinha pra gente, tá? Bonitinha mesmo. Vamos lá. Sua formação está relacionada à zona ciclonal da América do Sul Central. Nascida entre o Paraguai e a Bolívia, atuando nos meses de verão, basicamente, atuando nos meses de verão e inverno, no interior do território brasileiro, apesar da sua atuação no território ser considerada uma massa de ar secundária. Primeiramente, se ela vai estar nascendo entre Paraguai e Bolívia e atuando na América do Sul Central, só existe uma massa de ar que atua sobre essa área. Secundária, nós temos duas massas de ar, a MTC e a MEA. MEA é formada no Atlântico Norte, não pode ser. Só pode ser a massa tropical continental, ou seja, a MTC, que corresponde certinho a essa questão, sem muito alarde, sem muita zoeirinha, só segue o processo. Lembrando, eu vou estar trabalhando mais massas de ar ainda. As águas superficiais na costa oeste da América do Sul registram temperaturas abaixo. Vem cá, eu registro frio. Águas mais frias, gerando chuvas acima da média na região Nordeste e longa estiagem ao Sul. O nome desse fenômeno a gente entende que é justamente a chamada Laninha. Laninha é este fenômeno aí. É o fenômeno justamente de quedas de temperatura. E se aqui eu pudesse desenhar o Brasil, mas Brasil mal desenhado, tem que entregar o melhor para vocês. Não, para com isso. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o Brasilzinho. Vamos lá, vai ser rapidinho. Tá, não tá essas coisas lá, mas tá melhor do que o que tava, né? Pô, pode fazer melhorzinho, vamos dedicar-se. E aí, vamos lá. Vamos lá. No Laninha, vai ficar um ar frio sobre a área central do Brasil. Um ar frio. Na área mais ao sul, eu terei seca. Então, eu vou puxar aqui a seta
Vou tentar botar até com laranja aqui também, ó. Vou ter seca. E na região, principalmente norte e nordeste, prepara que aqui eu tenho ocorrência de chuvas. Isso daqui é o Laninha. Então vou botar aqui, ó, Laninha. Sendo que existe o El Ninho. O El Ninho é tudo que está aí inverso. Se o ar é frio, vai passar a ser ar quente. Se lá embaixo é seca, vai ter chuva. Se lá em cima é chuva, vai ser seca. Suave. Então o El Ninho, ele é o inverso do Laninha. Tá aí, ó. Fácil sim de ser entendido. Justamente essa proposta, tranquilo? Então, provocando estiagens ao sul e chuvas acima da média no Nordeste, nós temos o chamado Laninha. O litoral nordestino presencia no inverno um aumento considerável dos regimes pluviométricos. Este fenômeno se dá por um aporte de umidade de baixas temperaturas trazidas numa massa de vinda do Brasil meridional. Olha só que engraçado. Do Brasil meridional quer dizer o sul. Baixas temperaturas quer dizer frio. Se eu falei da massa de ar que traz frio, é uma massa de ar fria, suave. A massa de ar fria que nós vamos ter no nosso território é a massa polar atlântica. Massa polar atlântica é justamente essa massa responsável por trazer frio ao nosso território. Então, e ela provoca no litoral nordestino um aumento considerável das chuvas no período do inverno. Tranquilo? Essas chuvas estão relacionadas com a movimentação da massa equatorial continental. Eu tenho 3 tipos de chuva. Eu tenho as chuvas chamadas de chuvas convectivas. Eu tenho as chuvas chamadas de orográficas. E eu tenho as chuvas chamadas de convectivas, orográficas e frontal. Convectivas, atuação da MEC. Orográficas, atuação da MPA. Frontal, atuação... Não, meu Deus, que erro que eu cometi aqui. Orográfica, atuação da MTA, pela bibliografia, tá? E a frontal, MPA. Também chamada de torrenciais. São consideradas precipitações violentas e breves. O nome correto dessa forma de chuva a gente chama justamente de chuvas, chamadas de chuvas convectivas. Chuvas convectivas é aquelas chuvas que eu tenho a atuação da MEC atuando sobre o território nacional. Voltando aqui, é aquelas chuvas intensas, pancadeiras de final da tarde, as chuvas de verão. Temos justamente essa chamada MEC de atuação, tá? O clima semiárido está presente nos estados brasileiros. Na região norte, vamos lá, não, região norte, clima equatorial. Nas regiões altas do sudeste, clima tropical de altitude. Região centro-oeste, interior tropical continental. Em todas as partes dos estados nordestinos, além do norte de Minas Gerais, sim, alternativa delta. Perfeito. Liso, 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 tudo entregue para vocês bonitinho, tá? A região norte é marcada pelo clima equatorial úmido, onde carrega características típicas. Sobre esse clima, assinale a alternativa incorreta sobre as suas características. Tem pequena amplitude térmica anual? Tem. Altas temperaturas e baixa amplitude térmica diária? Sim. Ocorrência de quedas bruscas de temperatura, o fenômeno chamado de friagem? Tem sim.
Sazonalidade de chuvas e ampla estação seca, jamais. Logo, essa é a alternativa incorreta. Então, alternativa delta, a alternativa incorreta. Só beber uma água aqui rapidamente. As precipitações que ocorrem na Serra do Mar. As precipitações que ocorrem na Serra do Mar, entre outras presentes no litoral, normalmente essas chuvas ocorrem no contato da barreira física, provocando a ascensão de massas de ar úmidas. A massa de ar responsável por essas chuvas no litoral brasileiro, galera, massa responsável pela chuva orográfica, é a massa de ar conhecida como MTA, massa tropical atlântica. Massa tropical atlântica. Suave ou não? O clima com ampla atuação da massa polar atlântica, além da ocorrência de neves e geadas, sem ocorrência de estação secas no Brasil meridional, pode ser localizadas em quais regiões? Ocorrências de neves e geadas só com ampla atuação da massa polar, eu só estou falando de uma, que é a subtropical. Só uma. Subtropical. Pode ser localizado nas regiões das chamadas Serras Gaúchas e no extremo sul do sudeste e do centro-oeste brasileiro, sim, nas partes de São Paulo e nas partes do Mato Grosso do Sul. Alternativa Bravo, a alternativa corretinha para vocês. Tranquilo ou não? De boa? Suave? Vamos que vamos. O clima que abrange a faixa leste do Brasil, com ampla atuação da MTA, massa tropical atlântica, além de uma estação chuvosa, através de um ar frio do litoral nordestino, vamos lá, com ampla atuação da MTA, o clima que abrange o litoral, que a faixa leste é litoral, é litorânea, eu só posso ter o clima chamado de litorâneo úmido. Suave. Litorâneo úmido, suave. De boa, essa questão suaveira pra gente ir amassando. Vegetação. Vegetação. Você tem que estar brabo no assunto ali de vegetação, entendendo cada um dos tópicos, é tudo a serem comentados, tá? Então, foca comigo que aí é certeza certa de... Certeza certa? Certeza certa. Mas que você vai conseguir dar o seu gabarito. A vegetação com predomínio arbóreo é aquela com forte presença de árvores em sua formação. As de arbóreo, que eu vou ter, arbóreo, é aquela que eu tenho árvores. Eu tenho 4 vegetações com árvores. Quais são elas? Primeiramente, Mata Atlântica. Depois eu tenho a floresta amazônica. Depois eu terei as chamadas araucárias. E por último, eu terei justamente, conhecidamente, a chamada Mata dos Cocais. Suave? A chamada Mata dos Cocais. Assinale a alternativa que não compreende os regimes florestais. Que não compreende os regimes florestais, nós temos justamente a alternativa delta. Mata Atlântica é, Floresta Amazônica é, Cocais é, e Mata dos Pinhais, que é das araucárias, sim. Então, a mata das pradarias gaúchas, as herbáceas gaúchas, não são. Então, alternativa delta, alternativa correta.
A floresta amazônica marca uma paisagem nacional com a sua imensa importância para a economia e ecologia brasileira. Dentre as suas características, a marca é incorreta. Ela é latifoliada com folhas largas? Sim. Ela tem plantas epífitas que sobrevivem umas sobre as outras? Sim. Ela é perennifólia? Sim. É higrófila densa? Sim. Ela é decídua? Não. Não tem queda de folhas, então ela não é considerada decídua dentro desse processo. Então, a alternativa correta é a alternativa eco. Então, vamos lá, justamente dentro dessa ideia, alternativa eco, alternativa correta. Sobre a Mata Atlântica, é possível afirmar que há o predomínio do Buriti-Babaçu e é uma faixa de transição? Não. Isso daqui a gente chama de Mata dos Cocais, não é a Mata Atlântica. Tem forte presença na escarpa da Serra do Mar, conhecida como latifoliada úmida de costa? Perfeito. Está correto. É composta por uma floresta pluvial tropical, subtropical, isso é a Mata dos Pinhais, ou Araucária. A alternância de chuvas, eu tenho cerrado, verão chuvoso, inverno seco. E aqui eu tenho a floresta amazônica, com a presença da mata de igapó, de várzea e de terra firme. Floresta amazônica. Então, alternativa brava, alternativa correta, justamente para vocês, tá? Com cascas grossas, raiz profundo, uma vegetação que se desenvolve, olha a marca aqui, ó, solos rasos e pedregosos. Só é uma região que tem esse páreo. Além do destaque de Xique-Xique, Jericó, Umbuzeiro, Juazeiro, Mandacaru, eu só estou falando justamente da Caatinga, mas olha aqui, ó, todos os estados nordestinos e oeste do Pará não, pai. Oeste do Pará já é floresta amazônica, mas a Caatinga, presente em todos os estados nordestinos, em parte deles, além também do norte de Minas Gerais, que também está no Polígono das Secas, coordenada pela chamada Codevasf, tá? Também está no clima semiárido, justamente a chamada Caatinga. Alternativa Charlie, alternativa correta. O Pantanal é um dos biomas que foi impactado pela agricultura e pela pecuária comercial. Sobre esse bioma, assinale a opção incorreta. A incorreta, ela é drenada pelo Rio Paraguai? Correto. Ela é uma vegetação heterogênea? Correto. Ela ocupa, além de trechos do Mato Grosso do Sul, da Bolívia e do Paraguai, se estende para outros países? Correto. Agora, Planalto Cristalino corta, pai. Ela é feita por planícies. Então, a alternativa incorreta, lembrando que ele quer incorreta, é justamente a alternativa delta, porque não é planalto, são planícies. A alternativa delta, a alternativa correta. Com presença no Brasil central, esse bioma tem sofrido com o avanço da pecuária extensiva e a agricultura monocultora. Além de ocupar trechos de planícies, já marca aqui, ou é floresta amazônica, ou é região amazônica do Rio Amazonas, ou costeira, tem a do Guaporé, tem a do Araguaia, tem a do Patos Mirins, mas tem a do Pantanal. E olha a palavra linda aqui, ó, Paraguai, Rio Paraguai, já vai direto. Rio Paraguai, Pantanal, Rio Pantanal, Paraguai, Paraguai, Pantanal, Rio Pantanal, Rio Paraguai, sei lá, já confundi, Rio Paraguai com Pantanal, mesma coisa. Vá lá e assinala. Se está com a presença do Rio Paraguai, eu destaco a vegetação do Pantanal. Este solo tem uma importância histórica na Zona da Mata. Zona da Mata, eu estou falando nada mais, nada menos de litoral. Toda vez que você vê Zona da Mata, é Zona da Mata Atlântica. Pega lá, pensa assim, litoral, próximo ao litoral. Zona da Mata Nordestina, litoral nordestino, com a presença da cana-de-açúcar, não tem muita coisa a não ser falado justamente sobre o solo, conhecido como solo massapê. Pode ser escrito assim com acento circunflexo ou também com acento agudo, entende? Já que a palavra é de origem francesa. Então, solo massapê, alternativa correta.
Essa bacia tem uma grande importância no cenário nacional, por receber águas do Planalto das Guianas, como do Rio Japurá e Negro, além das águas do Planalto Central, como da Madeira e Tapajós, ou seja, ele recebe água das Guianas do norte do país e também do Planalto Central, mais ao sul do país. Olha que legal, ele recebe de várias as regiões. Agora ficou mais fácil aqui. Ele recebe de várias as regiões. Logo, a gente pode denominar bonitinho essa bacia como a chamada bacia amazônica, tá? Bacia amazônica, ela tem o seu grande potencial energético subaproveitado. Ela não tem um alto aproveitamento energético, então a gente bota justamente a bacia amazônica como alternativa correta para essa questão. Conhecido como Rio da Integração Nacional. Tem outro nome também chamado Rio dos Currais, o Nilo brasileiro. Esse rio, com a presença da fruticultura irrigada no trecho entre Petrolina e Juazeiro, além também das hidrelétricas presentes, como a hidrelétrica de Paulo Afonso, Xingó, Sobradinho, Itaparica, Três Marias, destaca-se esse rio como o rio mais importante da região Nordeste. Vem pro papai, vem Rio São Francisco, nosso velho Chico, importância fora do comum para o cenário brasileiro. De fato, alternativa correta, alternativa bravo para vocês. Tranquilo? O Pantanal presente na região centro-oeste sofre com uma expansão da pecuária extensiva, além da produção agrícola, além das suas cheias presentes nos períodos do verão, e aí no qual é drenada e as suas produções agrícolas são escoadas pelo rio. Qual o nome desse rio a gente denomina justamente Pantanal, a gente denomina como chamado Rio Paraguai, tá? A gente denomina como chamado Rio Paraguai. Esse Pantanal aí é de extrema importância que você entenda a sua característica, tá? Das suas cheias, entende? De todos os seus processos que a gente justamente pode escutar, pode debater justamente sobre a presença do chamado Pantanal brasileiro e a sua importância no geral. Tranquilo? Vamos lá, vou puxar para mais uma questão aqui. A bacia com a segunda maior produção energética nacional, com destaque para as hidrelétricas de Paulo Afonso e Sobradinho. Olha que legal essas hidrelétricas. Paulo Afonso e Sobradinho. Com a segunda maior produção nacional, vamos lá, vamos tentar bater. A primeira é Paraná. A segunda é São Francisco e a terceira Tocantins, Araguaia. Olha que legal. Então vem comigo, ó. Bacia do Rio São Francisco, com nascimento na Serra Geral, e esquece, nasce na Serra da Canastra. Por favor, Bacia do Rio São Francisco, com abastecimento no sertão e deságua entre Sergipe e Alagoas, alternativa correta. Alternativa Eco. A segunda bacia mais importante da região nordestina, apesar de não suprir a demanda regional, sua água é de extrema importância para a risicultura, com destaque para sua foz deltaica nos estados do Maranhão e do Piauí. A bacia que corresponde ao texto é justamente a bacia do chamada Parnaíba. A segunda mais importante, bacia do Parnaíba, alternativa correta, a alternativa Charlie, tá? Tranquilo? Então, alternativa Charlie é a alternativa corretíssima aí para vocês, tranquilo? A hidrelétrica de Porto Primavera e Maribondo, que tem o maior potencial hidroenergético instalado, ou seja, qual é a bacia que mais gera energia hidrelétrica? Ponto! O nome disso? DEM, a chamada Bacia do Paraná. Bacia do Paraná, a alternativa corretíssima para essa questão, alternativa
alfa, tá? Ela é a bacia que mais produz energia. Não é que tem maior potencial, é que tem maior potencial instalado. O maior potencial fica com a bacia amazônica, que mais pode gerar a bacia amazônica, mas o que mais gera a bacia Tocantins, é a bacia do Paraná, tranquilo? Dentre os países que não faz parte da delimitação do aquífero Guarani, o aquífero Guarani está no chamado pau-brasil. O chamado pau-brasil é o que? Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, Chile. Não faz parte do chamado aquífero Guarani, tá? Assinale abaixo as alternativas que marcam uma zona de transição. A zona de transição que a gente marca é justamente da chamada Mata dos Cocais. Temos outras? Temos o caso do Agreste. Temos o caso Agreste, temos a Mata dos Cocais, que eu botei aí embaixo. Temos o Pantanal. Temos o Mangue. Mangue, ele é uma zona de transição entre zona marinha e vida marinha e terrestre. Então é uma zona de transição. Então são essas zonas de transição para vocês. O arco do desmatamento mostra o avanço da fronteira agrícola em áreas de fronteira de floresta nativa. Com o avanço da pecuária e das madeireiras, esse fenômeno preocupa ambientalistas. Sobre o arco, é correto afirmar: presente no domínio amazônico, correto. O início da exploração no governo Vargas, não. Um pouco mais à frente, no governo da década de 60 dos militares. Do Cerrado, não. Domínio amazônico, no início da exploração na década de 60. Projeto do Polo Amazônia, PIN, Plano de Integração Nacional, a ocupação forçada dentro da região amazônica, a Zona Franca de Manaus, tudo isso vem a colaborar com esse grande arco de atuação do Cerrado atuando sobre a Amazônia, mas é um problema do domínio amazônico, tá? Alternativa correta, alternativa Charlie. A desertificação é um fenômeno que se desenvolve a partir do desmatamento em áreas de baixa regeneração. Logo, devastado o ecossistema, um deserto biológico se forma durante décadas e séculos. O domínio brasileiro que sofre com esse fenômeno da desertificação, o domínio da Caatinga sobre climas do chamado semiárido. De fato, a alternativa correta, a alternativa Bravo para vocês, tranquilo? Bonitinho aí, muito bem colocado, cada uma das características no geral. Este domínio cobre vastas regiões de planaltos sedimentares e cristalinos. E seus estratos variam de florestas, arbustos e herbáceas e colocam como berço das águas brasileiras. Não obstante disso, o avanço do agronegócio tem devastado a região, considerando um hotspot. O texto retrata justamente sobre... Existem 2 hotspots no Brasil. Existe a Mata Atlântica e existe a Floresta Amazônica. Então, a alternativa correta, Cerrado. Como alternativa corretinha, justamente para vocês, Cerrado bonitinho. A campanha gaúcha, presente no sudoeste do Rio Grande do Sul, é marcada por feições de um relevo chamado de... Olha isso! Na campanha gaúcha, nós temos a presença das chamadas colchilhas. No clima subtropical úmido, que sofre com o processo da arenização, expansão de areais, isso já caiu na prova da ESA. Devido à intensa prática da chamada pecuária extensiva, criação de gado. Então, alternativa correta, alternativa Bravo. Se liga nas feições e nos domínios. Não perca esse ponto.
Se eu estou olhando a feição do Cerrado, a gente pega as chapadas. Feição dos mares de morros, os morros convexos, mamelonares. Se eu pego as campanhas gaúchas, as colchilhas, se eu pego a Caatinga, eu tenho os Inselbergues. Se liga nessa análise. Este domínio localizado entre o Planalto Central das Guianas, com forte presença da floresta latifoliar e densa, com destaque para diversos estratos de florestas, como a mata de igapó, de várzea, de terra firme. Assim, igapó, várzea e terra firme, a gente só pensa em um, galera: domínio amazônico. De fato, domínio amazônico bonitinho para vocês. Alternativa correta, alternativa alfa, tá? O desenvolvimento de uma vegetação de estratos arbustivos nos planaltos como o da Borborema e do Parnaíba, e nas depressões como a Sertaneja e do São Francisco. Uma vegetação xerófila que se desenvolve uma fruticultura irrigada, como a uva para exportação sobre um domínio, é correto afirmar: olha, desenvolvimento do Planalto da Borborema, do Parnaíba, eu estou falando basicamente da Caatinga. Eu tenho presença disso no interior, no Nordeste, na região do Sertão Nordestino. Olha aí, ó, a nossa querida Caatinga tem espaço da sua localização justamente dentro dessas áreas, tranquilo? Então, a alternativa Charlie, a alternativa corretinha para vocês. O fenômeno que registra temperaturas mais altas nos grandes centros urbanos, enquanto no entorno tem temperaturas menores. Essa diferença se dá principalmente pelo material urbano e pelo baixo albedo. A afirmativa que corresponde a esse fenômeno, justamente das temperaturas mais altas no centro urbano e próximo, né, das áreas mais distantes, eu tenho temperaturas menores, a gente dialoga justamente com as chamadas ilhas de calor, tranquilo? As chamadas ilhas de calor, muito bem colocada para vocês. Nas regiões de mares de morros, onde se desenvolve uma vegetação densa, diversos problemas ambientais têm afetado a vida humana. Esses fenômenos são intensificados a partir do desenvolvimento econômico, sem as preocupações necessárias com o ambiente natural. Sobre esses problemas, identifique e sobre a sua causa. Galera, mares de morros é muito comum os processos dos chamados deslizamentos. Sempre nos momentos de verão, eu tenho ocorrência de deslizamentos de morros nessas áreas. E isso muitas vezes é provocado pela ocorrência dos desmatamentos ocorridos pela expansão da cana-de-açúcar, do café, expansão urbana, eixos viários, entre outros, tá? Então, justamente a alternativa delta, a alternativa corretinha para vocês, para que vocês consigam visualizar essa ideia. Essa unidade de proteção integral destina-se à preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Deve ser aberto à visitação pública. Qual alternativa se encaixa perfeitamente a isso? Vem comigo, papai. Se eu falei sobre unidade de proteção integral, reserva biológica é, unidade de proteção ambiental não é de uso sustentável. Monumento natural é, estação ecológica é, refúgio da vida silvestre é. Mas se liga nessa palavra aqui, ó, sítios naturais raros. Sempre que você vê sítios naturais, nenhum outro de proteção integral, existe o termo sítio. Não existe. O termo sítio só vai existir para monumento natural, tá? Eu sei que é difícil gravar, mas tem algumas palavras-chave que você vai conseguir pegar justamente em uma para a outra. Por exemplo, nos ambientes, vai surgir ambientes naturais. Se eu não me engano, ecossistemas naturais, se eu não me engano, é refúgio da vida silvestre. Ambientes, se eu não me engano, são parques. Então, existe ali umas medidinhas que você consegue identificar um, identificar o outro, tá? Mas não é tão difícil, não. Não é tão difícil, não. Então, é a alternativa correta, o chamado monumento natural. Esses trechos estão no Lige a Terra. Deixa eu mostrar o Lige a Terra aqui para vocês, ó. Esse daqui é o chamado livro do Lige a Terra. É aqui, ó, na verdade aqui está a parte 3, é na parte 2 que eu tenho todos os trechos
das unidades de conservação, tá? Bonitinho para vocês. A unidade de desenvolvimento sustentável se destina aos estudos técnicos e científicos. Vamos lá, de uso sustentável. Estação ecológica não é, refúgio da vida silvestre não é. Reserva extrativista, o termo correto é populações extrativistas. Não tem o termo população extrativista aqui não. Área de proteção ambiental, o termo correto é áreas extensas. E não tem o termo áreas extensas aqui. Então não pode ser extrativista, não pode ser ambiental. O que tem o termo estudos técnicos é a reserva de fauna. Viu? Basta você decorar termos que você consegue pegar essa unidade de conservação. Se liga que teve uma questão em 2018 que era o trecho e você tinha que marcar qual era. Se liga, tem isso também, tá? Os investimentos realizados em infraestrutura e energia são fundamentais para sustentar o crescimento econômico. Sim, sobre as características da nossa matriz energética brasileira, podemos afirmar que a nossa matriz mostra uma presença rodoviária. Sendo o transporte o maior consumidor energético do país? Não. Nós temos a indústria. Pela bibliografia da ESA. A matriz apresenta um relativo equilíbrio com derivados de petróleo, derivados da soja não, derivados da cana, tá? Com predominância da produção hidroenergética, a eletricidade brasileira apresenta seu segundo maior consumidor, o setor residencial. Sim, a eletricidade tem o seu segundo maior setor, o setor residencial. Perfeito, perfeito, perfeito. Alternativa Charlie, alternativa correta. Suave? E aí, bonitinho para vocês. A crise do petróleo de 1973 mudou o ritmo de produção energética no país. Novas políticas públicas surgiram buscando diminuir a dependência dos derivados do petróleo. Sobre essas novas políticas, podemos destacar a expansão de modais rodoviários para o Centro-Oeste. Não houve expansão por causa dessa política. A exploração mineral no Recôncavo Baiano ela foi anterior, no Campo de Lobato, ela aconteceu nos anos 30. A criação do CNP também nos anos 30. A quebra no monopólio da Petrobras nos anos 90. O que vai buscar nesse período, na década de 1970 e 1975, nós vamos ter a criação do chamado Proálcool, que buscava criar meio que uma alternativa a esse petróleo que dominava a matriz energética brasileira nesse período. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Na região sul, há uma grande reserva mineralógica envolvendo as cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com destaque para a última, que detém 90% das reservas brasileiras. Assinale a alternativa que corresponde a essa informação. Galera, região sul se destaca pela presença de carvão mineral, tá? Lembrando que a maior reserva está no Rio Grande do Sul, tá? No município chamado de Candiota, em Candiota. Já a maior produção se encontra nos cinturões carboníferos de Criciúma, em Santa Catarina. Tá? Por favor, alternativa delta, a alternativa correta. O período do milagre econômico brasileiro, de 68 a 73, foi marcado por grandes obras nos setores de energia. Podemos destacar as hidrelétricas construídas a partir desse período. E vamos lá. Jirau é anos 2000. Santo Antônio, anos 2000. Belo Monte, anos 2000. Jirau, anos 2000. Tucuruí e Itaipu são obras dos grandes projetos de mineração e ocupação do Centro-Oeste dos governos militares. E do Sul também, né? Expansão econômica dos governos militares. Então nós temos a alternativa correta, a alternativa alfa. Bonitinha para vocês, tá? Bonitinha. A matriz energética brasileira apresenta um equilíbrio entre energias renováveis e não renováveis. Ou seja, não é só não renovável, não é só renovável. Podemos citar como ofertas energéticas de forma crescente. Ó, se liga nisso daqui, isso já caiu, tá? Isso é da menor
para a maior, crescente. Crescente, tá? Eu vou ter carvão, hidráulica e biomassa. Carvão é menor do que hidráulica, que é menor que a biomassa. Todas as outras não encaixam. A nuclear é menor que a biomassa, mas o gás natural é menor que a biomassa. Não vai. Para que seja em ordem, não vai. Eólica e solar é menor que a hidráulica. E a hidráulica e o carvão mineral é menor que a hidráulica. Não vai. Então, de fato, a alternativa correta, a alternativa alfa, para vocês, tá? Só para indicar aqui bonitinho, para eu deixar certinho todos os tópicos, tudo que a gente está dialogando, e a gente vai amassar ao máximo, tá? Amassar ao máximo justamente esse assunto. Vamos lá. Se liga. Vamos lá. O Estado brasileiro tem passado a investir em energias renováveis, parques e complexos de energia solar. O maior parque de energia solar fica na Bahia, tá? O maior parque de energia eólica fica no Rio Grande do Sul, o Parque de Osório. Tem sido prioridade na política nacional energética, através dos investimentos privados e estatais. Dentre as energias, qual apresenta o maior potencial energético e potencial instalado, a que mais produz é o Nordeste. Ponto. O Nordeste apresenta os maiores potenciais desse tipo de energia, tá? Por favor, só, por exemplo, a eólica, os grandes produtores está Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, e o Rio Grande do Sul, que tem o maior parque, ele só vem em quarto lugar. Olha que engraçado. A produção energética da região nordestina está voltada à hidroenergia, em bacias de rios perenes. Diversas hidrelétricas, como a de Paulo Afonso Sobradinho, são responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica para boa parte da região Nordeste. Qual empresa é responsável pelo gerenciamento da produção hidrelétrica na região nordestina? A gente vai destacar a empresa criada por Getúlio Vargas, tá? A chamada CHESF. Tá? Criada justamente para lidar com o São Francisco. Por isso esse S e esse F para cá. Nos últimos anos, houve uma nova expansão da produção energética para as regiões inabitadas do país, distantes das grandes habitações. A instalação de novos empreendimentos visa melhorar o fornecimento energético ainda em déficit no país. É possível afirmar que as novas políticas, construção de grandes hidrelétricas na área densamente povoada, não, mas de pequenas. Aumento das hidrelétricas a carvão mineral, não. Principalmente na região norte, se usa o diesel. E tem aumentado as termoelétricas, principalmente a gás, tá? Em todo o país. As hidrelétricas a fio d'água. As hidrelétricas a fio d'água nas regiões com destaque para o Rio Madeira e Rio Xingu. Alternativa corretíssima, a alternativa Charlie, tá? Alternativa Charlie. Alternativa corretíssima, justamente a alternativa Charlie para vocês. A partir dos anos de 1960, uma nova lógica se formou no campo brasileiro. Novos investimentos surgem em grandes propriedades e novas técnicas agrícolas surgem para corrigir o solo. Sobre essa revolução do campo, é possível afirmar que foi através a revolução, ela acontece justamente a partir do centro-oeste brasileiro, a partir da soja. Suavão. A soja, principalmente, destaca-se a presença da chamada Embrapa com a primeira semente melhorada de soja atuando no centro-oeste brasileiro, tornando justamente essa altíssima produção nacional. O Sudeste tem um histórico na produção Parará. No Vale do Paraíba de café. Porém, nos últimos anos, o estado de São Paulo aumentou e se tornou de soja e cacau, não. Cacau é sul da Bahia.
do Oeste Paulista na produção do café. Sim. E nos últimos anos a gente tem dado destaque para a cana-de-açúcar e laranja. Ah, professor, mas não é o São Paulo hoje o maior produtor de café? Não. Hoje o maior produtor de café, nacionalmente vai ser o Cerrado de Minas Gerais. Tá? Cerrado Mineiro. Então, o maior produtor de café vai em Minas Gerais, porém, na época, né, lá atrás, era São Paulo e hoje se destaca a cana-de-açúcar e o suco de laranja, tá? A produção de laranja, alternativa Delta, alternativa corretíssima para vocês. O campo brasileiro apresenta disparidades e uma forte concentração fundiária e investimentos diferenciados em diversas zonas rurais. É possível assinalar as características das pequenas e médias propriedades. Pequenas e médias propriedades predominam em áreas rurais, já esquece. As grandes áreas rurais estão nas grandes propriedades. Esquece facinho. A maior parte da mão de obra do campesinato, correto. E predomínio em imóveis rurais, também correto. Alternativa brava. A alternativa correta, justamente para vocês, tá? A alternativa bravo é a alternativa corretíssima, perfeitíssima, justamente para vocês. Alternativa brava. A maior parte da mão de obra do campesinato e predomínio em imóveis rurais. Quer dizer que ele tem a maior parte das fazendas, tá? Ah, mas se eles têm muitas fazendas, eles não têm muitas terras? Não. Eles têm poucas terras, mas essas terras têm muitas fazendas, tá? A relação de campesinato, no qual é feito um acordo sobre a divisão da produção alimentícia, não é o arrendatário. O arrendatário ele aluga terra, mas a divisão por acordo, justamente de produção alimentícia, a gente verifica nada mais, nada menos com os chamados parceiros, meeiros, parceiros, que justamente têm essa atuação no cenário brasileiro, tá? A gente verifica justamente essa proposta. A gente tem a alternativa correta, a alternativa Delta para vocês, tá? Bonitinho, chamados parceiros. A região de Parará, que se destaca pela produção mineral, com destaque para a hidrelétrica de Tucuruí no suporte da produção. É a produção de Parará com as maiores reservas mundiais. Olha que engraçado. Vamos lá. Se é uma produção mineral, o quadrilátero ferrífero não se destaca por ser a maior reserva. Então não pode ser A. Olha só, Carajás, correto, mas não tem petróleo. Agora olha que engraçado. Carajás, produção mineral, Tucuruí abastece as regiões de Carajás, principalmente pelo polo Trombetas, e com a grande presença de ferro e manganês. Na alternativa correta, alternativa Eco, tá? Perfeitinho para vocês. Vamos lá, destaca aqui na brincadeira. A produção elétrica no Brasil tem aumentado após a crise energética de 2001. O governo, nos planos decenais, tem buscado essas melhorias. Sobre a matriz elétrica, assinale a alternativa que mostra a maior oferta de energia elétrica do Brasil, tá? A maior forma de energia elétrica do Brasil é justamente a energia hidráulica. Ah, professor, mas eu vi que petróleo era a energia mais consumida. Na matriz primária. A maior oferta na matriz primária, que é toda forma de energia. Carro andando no meio da rua, avião levantando fogo, alguém cozinhando, tudo isso é uso de energia. Mas apenas a elétrica a gente vai dar destaque para a energia hidráulica. A massa. A região próxima do Porto de Santana, por uma forte extração de manganês que durou até meados do século XX, a gente pode notar justamente nas chamadas regiões da Serra do Navio, tá? Que fica nas regiões do chamado Amapá. Amapá, na Serra do Navio, nós temos essa produção
absurda para vocês. Então, eu quero ver aquele foco máximo de vocês justamente dentro dessa proposta, em pegar as jazidas mineralógicas, e se liga que isso está no Demétrio Manioli, lá na parte de região amazônica, sobre as produções no Amapá, tá? Essa hidrovia tem uma grande importância no contexto do Mercosul. Hidrovia do Mercosul, você não pode pensar outra coisa a não ser justamente a hidrovia conhecida como a hidrovia Tietê-Paraná. Não tem discussão. Tietê-Paraná, de fato, é a hidrovia mais importante no Mercosul, fazendo ligações dos Pampas argentinos até o Porto de Buenos Aires. Como ela é uma hidrovia de várias eclusas, ela tem um valor muito caro, então os produtos produzidos nela, transportados nela, são produtos de alto valor agregado. Hidrovia do Tietê-Paraná, bonitinho. Com várias hidrelétricas também, podemos destacar a hidrelétrica de Itaipu dentro dessa brincadeira. Esse rio apresenta uma hidrovia importante para o escoamento da soja no Centro-Oeste, com a ligação com a ferrovia Ferronorte. Ou seja, é um rio que a Ferronorte dá nesse rio, e esse rio vai fazer a sua ligação até o porto de Itacoatiara, lá na região amazônica. Então você já pensa para a região amazônica, já corta o Rio São Francisco, já corta o Rio Iguaçu, já corta o Rio Paraguai, corta. Você vai ter o Rio Trombetas, que não tem nada a ver com exportações, principalmente de soja, mas você acaba ficando justamente com o Rio Madeira. Tranquilaço, tranquilaço. A gente tem essa ideia. Destaca o Rio Trombetas, o Polo Trombetas, na produção de bauxita, mas não no escoamento de soja, principalmente pela Ferronorte, tá? Então, a alternativa é Rio Madeira. São rodovias que ligam o Centro-Oeste brasileiro. Se eu vi Fernão Dias está no litoral, BR-116 litoral, Perimetral Norte pega só o norte, Transamazônica Norte e Nordeste, então só pode ser BR-070, a gente tem Brasília-Acre e a 163 Cuiabá-Santarém, tá? E aí justamente essas duas ferrovias construídas no Plano de Integração Nacional, e isso já caiu justamente, ela está justamente bonitinha para vocês, tá? Isso já caiu na prova da ESA. São Paulo registra cerca de 13 milhões de habitantes, de pessoas desde o censo de 2010. A metrópole nacional arrancou em termos demográficos a partir da segunda metade do século XX. As cidades que comportam mais de 10 milhões de habitantes a gente chama justamente das chamadas megas cidades. Megacidades são aquelas de cidade de mais de 10 milhões de habitantes, tá? Justamente dentro dessa ideia, e a gente vai na proposta máxima, justamente para vocês dentro dessa ideia. Tranquilo? Alternativa delta, a alternativa correta, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. O conjunto de cidades que são integradas socioeconomicamente a uma cidade central, no qual é dotada dos melhores serviços. Essas cidades podem estar integradas ou não fisicamente à cidade-mãe. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao texto acima. O nome desse conjunto de cidades a gente denomina justamente como a chamada região metropolitana, tá? A região metropolitana é esse conjunto de cidades que está ligadas a essa cidade principal. Suave? Região metropolitana é essas cidades que são influenciadas por uma cidade principal. Podem ser definidos como metrópoles nacionais. Metrópoles nacionais a gente define justamente como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Só dando um destaque aqui, ó, que São Paulo ela é conhecida entre as três são metrópoles nacionais, mas São Paulo ele dá uma subidinha na moral, porque ele é conhecido como a grande metrópole nacional, tá? Só para dar esse detalhe para vocês aí, justamente dentro dessa ideia. Tranquilo? 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 São Paulo é definido como a grande metrópole nacional, com o status de maior cidade brasileira por estar no topo hierárquico.
Sobre essa metrópole, é possível afirmar se desenvolveram apenas pelo capital estatal? Não, tivemos capital privado também. A expansão da sua região metropolitana tem vetor a partir do Oeste Paulista. Do Oeste Paulista não, vem a partir de São Paulo. Sua metrópole expandida, conhecida por macrometrópole, é a conurbação entre Santos, São Paulo e Campinas. Correto. A grande macrometrópole brasileira. Alternativa correta. Perfeitinha para vocês. As cidades médias são escassas? Não são escassas, então toca aí a próxima. A urbanização brasileira foi rápida, intensa e por muitas vezes desigual. Algumas regiões ficaram a par da urbanização e de melhorias de infraestrutura urbana. Qual a região menos urbanizada do país? A gente só pode entender que é a região Nordeste. Lembrando que das regiões por taxa de urbanização, nós temos o Sudeste, nós temos o Centro-Oeste, nós temos o Sul, nós temos o Norte e nós teremos em quinto lugar, nós teremos o Nordeste, tá? Bonitinho para vocês, certinho aí, muito bem colocado. O fenômeno de superposições de manchas urbanas, mostrando a integração física e, por vezes, apenas socioeconômicas, que compõem a região metropolitana, o nome dessas superposições das malhas urbanas, das manchas urbanas, a gente compreende por conurbação, isso já caiu na ESA, então não dá mole. Conceitos urbanos é legalzinho, vale a pena vocês darem uma olhada. O Nordeste brasileiro apresenta índices muito baixos de urbanização devido às características rurais. As 3 regiões metropolitanas que concentram pelo menos 3 metrópoles, a gente tem principalmente Fortaleza, Recife e Salvador. As 3 grandes metrópoles do Nordeste brasileiro, nós temos a alternativa alfa, tá? Então nós temos 3 metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. No Nordeste nós temos Fortaleza, Recife e Salvador. No Sul nós temos Porto Alegre e Curitiba. No Centro-Oeste nós temos Goiânia, Brasília, né? Goiânia e Brasília. No Norte nós temos Manaus e Belém. E no Sudeste nós temos nada mais, nada menos que Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, tá? Bonitinho para vocês. As RIDs, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, nós temos 3 RIDs. 2 já estão aqui, que é Brasília e Teresina. Então a gente tem Teresina, que pega Piauí e Maranhão. Nós temos Brasília, que pega Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. E nós temos Petrolina Juazeiro, que pega Pernambuco e pega Bahia, tá? Nós temos justamente essas 3 IDs muito bem colocadas para vocês. Bonitinhas aí em todo o processinho que eu estou colocando para vocês, tá? Certinho. No período varguista, de 30 até 56, remonta a política de valorização da indústria nacional. Sobre essa política é possível afirmar que há uma política de substituição de importações com a entrada de capital estrangeiro? Sim, muita gente atrela o capital estrangeiro apenas a JK, mas não, também tem capital estrangeiro com Getúlio Vargas. É indústria de produtos de bens duráveis, tá? Então, alternativa correta, alternativa alfa. Se liga nessa brincadeira, por favor, não demole, tá? Nós temos a continuação. Política de substituição de importação não começa com Vargas, ela é anterior a Vargas e ela continua até a década de 80. Até a década de 80. E tem sim entrada. JK tem entrada maciça de multinacionais, mas ele tem entrada já de multinacionais com Getúlio Vargas. O plano de metas desenvolvido por Juscelino Kubitschek, no qual tinha um lema de 50 anos em seco. Sobre as características desse modelo é possível afirmar a política de substituição de importações foi continuada, sim, devido à entrada de produções de bens de consumo. Correto. Foi continuada.
foi continuada. Ah, mas JK tem a ver com substituição. A gente carrega muito isso da história, né? Acho que substituição de importação foi Vargas, mas não foi só Vargas. Também teve JK nessa brincadeira. Suave? Então, alternativa correta, alternativa alfa, bonitinho aqui para vocês, tá? A industrialização brasileira ocorreu de forma desigual no espaço brasileiro. As regiões apresentam condições muito diferentes. A região que apresenta a menor taxa de industrialização, a menor taxa de industrialização a gente tem na região norte. Não tem como bater de frente contra isso, tá? Lembrando que se eu pudesse colocar aqui, ó, nas taxas de urbanização, nós temos Sudeste, depois nós temos Sul, depois nós temos Nordeste, depois Centro-Oeste, depois Norte. Tá? A industrialização brasileira foi forçada no período dos anos após 1960. Diversos enclaves são presentes no interior brasileiro. Sobre as regiões industriais formalizadas durante o período militar, podemos afirmar justamente a produção justamente na chamada Zona Franca de Manaus, no Rio Amazonas. Não Amazonas, no geral, próximo ao Rio Amazonas, né? Um enclave justamente dentro dessa região. Nos anos 90, houve mudança nas políticas econômicas nacionais, com o governo de FHC adotando políticas favoráveis ao capital internacional. Sobre as políticas neoliberais, é possível afirmar que houve falência de empresas nacionais, sim. Principalmente com a entrada de produtos chineses, tá? Principalmente com a entrada de produtos chineses eu tive queda nesse sentido. A desigualdade de renda no Brasil apresenta taxas médias. O período da década de 70 e 80 marca um período de taxas brasileiras de desigualdade de renda, de grandes taxas. O índice que vai avaliar essa taxa de concentração de renda, a gente entende justamente como o índice Gini, o índice de concentração de renda. No início do século XX, marca o ponto inicial da transição demográfica brasileira. As melhorias urbanas nos setores médicos e de alimentação provocaram justamente a alta taxa de natalidade, aumento das taxas de mortalidade, não, mas taxas elevadas de fecundidade com redução das taxas de mortalidade, correta, alternativa brava. A alternativa correta, que é o período que muita gente nascia, porém começou a reduzir a quantidade de mortos. Galera, espero que vocês tenham curtido tudo que eu tenho comentado aqui com vocês. 80 questões amassadas uma a uma, justamente com foco total para a prova naquilo que é mais certeiro que pode cair. E aí, vamos que vamos nessa aposta. Sucesso para todos vocês, é o professor Vinícius Bretas recomendando junto com vocês nessa lógica. E vamos que vamos. Tranquilo? Valeu, galera do Prontidão. Vamos junto e a gente vai rumo à vitória. Quem vai vencer é justamente você. Valeu, galera. Abraços. Fiquem com Deus. Everyone around me drops. I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission.